Mais de 18 mil objetos são encontrados por mês perdidos nos vagões do metrô de São Paulo. O setor de achados perdidos do metrô de São Paulo tem 19 funcionários, só para trabalhar com a classificação dos objetos perdidos. E é interessante que há todos os tipos de objetos. Têm sido encontradas várias próteses dentárias dentro do metrô, tem sido encontrado guarda-chuva, então nem se fala, dinheiro, né, pacotes de dinheiro, carteiras com dinheiro, tem sido encontrado muleta, até instrumentos musicais. Eles têm uma lista, eu vi a lista dos 34 principais objetos deixados mais diferentes que são abandonados. E é interessante que o setor chama-se de achados e perdidos. Mas hoje eu quero ler um texto bíblico que fala sobre perdidos e achados. Em Lucas capítulo 15, neste capítulo, Jesus Cristo, falando ao povo da sua época, mas a palavra do Senhor, esta palavra de Deus, é a palavra para nós também. Mas nós temos que entendê-la no contexto que ela foi dita inicialmente, para aplicá-la corretamente em nossas vidas hoje. E queríamos ler, inicialmente, do versículo 1 ao versículo 3. Vamos ler todos juntos, o texto está aparecendo, você que está em casa pode fazer a leitura também. Lucas 15, de 1 a 3. Leiamos a palavra de Deus. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola, até este versículo. Pai querido, continue a nos falar. Tu já nos tens falado de tantas maneiras nesta celebração. Fala-nos agora na exposição, fala-nos através da exposição da Tua palavra neste momento e dá-nos forças para aplicar todos os Teus ensinos que temos já recebido durante esta semana já. Em nome de Jesus oramos, amém. Perto de Jesus estavam publicanos e pecadores para o ouvir, e também aqueles que se consideravam os super santos, os religiosos da época, e um partido que se chamava fariseus. A palavra fariseu, o sentido original dessa palavra é aquele que é o santo dos santos, o super separado. Essa palavra tem a origem hebraica e ele é aquele que é. Eu sou realmente o separado, santo, quase perfeito. Era esse o sentido dessa palavra. Era um grupo de religiosos que acabavam caindo na hipocrisia, porque muito do que eles falavam e até transmitiam, eles mesmos não cumpriam. Por isso, Jesus, em um determinado momento, chama de hipócritas. A palavra hipócrita, que vem do grego, é ator, aquele que representa. Quando a gente se refere a alguém como hipócrita, é porque ele representa. Ele apresenta uma coisa que não é verdade. Ele representa, e eles representavam uma espiritualidade que no fundo não tinham, e Jesus revela isto. Há muitas coisas, mas eles que começaram a ter problemas e a se incomodar com o ministério de Jesus, porque Jesus os confrontava de diferentes maneiras. Jesus sempre confrontou aquelas pessoas que, na verdade, não buscam a verdade de verdade. E os fariseus e os religiosos daquela época, muitos deles agiam assim. Nos dias de hoje também. Nós temos muita gente religiosa, mas poucos que são, de fato, discípulos de Jesus Cristo, cristãos de fato, não apenas de declaração, não apenas nominais, mas que realizam, que vivem. E Jesus quer estes, ele veio para chamar estes, para ter um corpo e um grupo de pessoas que queiram ser pequenos cristos. A palavra cristão foi um apelido
a princípio lá na cidade de Antioquia da Síria, foi dado aos seguidores de Jesus, e era uma zombaria. Era dizer assim, olha, ali vai um cristinho, ali vai uma cristinha, um pequeno Cristo. Eles assumiram isto, porque de fato eles entenderam que ser discípulo de Jesus é ser um pequeno Cristo. Uma pequena Cristo, ungido, que venha refletir a glória de Deus, vivendo de acordo com os valores do reino de Deus. Estes homens, falsos hipócritas, criticavam Jesus porque ele se envolvia e se cercava de muitos que os religiosos achavam que eram falsos judeus, que eram traidores da pátria. Um desses grupos eram chamados publicanos. A palavra publicano, como nós temos, é uma transliteração do latim, que é aquele que trata e faz as cobranças das rendas públicas. E ela, no grego, teria este sentido, que foi traduzido para o latim, transliterado, aquele que cobra, um cobrador de impostos. Cobrador de imposto não é algo errado. No entanto, o problema é que estes, em geral, roubavam. E pior de tudo para eles, os impostos eram dirigidos para o povo que oprimia o povo judeu, por uma potência estrangeira, que era Roma. E para os judeus isto era o pior das coisas. Também seria para nós. Imagina o Brasil ser dominado por uma outra potência e ter aqui brasileiros cobrando os impostos e encaminhando esses impostos para as forças militares que estão oprimindo, para o governo longe, distante, não importa em que país fosse. E isto realmente era terrível, mas para eles pior ainda, porque eles entendiam que os judeus é que teriam que ter a posição dos romanos. Não que os romanos fossem, não que os judeus fossem democratas e achassem que todas as nações deveriam ter liberdade, não. Eles queriam estar na posição dos romanos. Eles queriam ser os dominadores do mundo. Eles entendiam que o Messias tinha que vir para isto. O Cristo que eles esperavam seria um grande líder militar que causaria uma revolução, que derrubaria Roma e colocaria Israel na posição que Roma tinha. E que Israel é que deveria explorar os povos. Assim eles entendiam. Na verdade, eles não se preocupavam na liberdade de todos, na igualdade de todos, não. Eles se preocupavam com eles mesmos, interpretando mal o que as escrituras do passado, o Antigo Testamento, falava sobre o papel do povo judeu. Há vários profetas que dizem que o povo judeu veio para ser luz para as nações. Luz no sentido de indicar o caminho para o reino de Deus, que não é deste mundo, porque desde que o pecado entrou no mundo, este mundo está condenado. Não tem jeito. Ele vai ter que ser destruído e renovado. Terá que surgir novo céu e nova terra. E isso os profetas do passado falavam também, mas eles não queriam ouvir. Eles queriam tudo para aquela época deles, para aqui e para agora. Tenho falado isso diversas vezes. Muita gente também está até se aproximando de igrejas cristãs e igrejas chamadas evangélicas, buscando o reino do mundo. Querendo aqui neste mundo ter riqueza, ter poder, ter toda a saúde, resolver todos os problemas. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, eu busco um Deus que funciona. E eu quis entender o que era isso. É um Deus que funciona fazendo o que eu preciso, para resolver o meu lado. Realmente, muita gente está procurando isto, como sempre procuraram desde a época de Jesus. E estes, Jesus não quer. Se você está procurando um Deus que funciona, se você está procurando um Jesus para resolver todos os seus problemas materiais, aqui não é o lugar disto. Você que está participando pela internet pode desligar, porque não é esta mensagem que a Bíblia anuncia, nós anunciamos o que a Bíblia anuncia. Jesus Cristo veio buscar pessoas que realmente precisavam de uma transformação, e Jesus Cristo veio trazer um reino eterno. Um reino que não é deste mundo e que não consegue nunca ser implantado neste sistema mundano, mas que começa aqui, com vidas que são transformadas de dentro para fora. Sim, vidas que reconhecem que estão perdidas. Jesus Cristo veio para buscar e achar tudo que estava perdido.
E nós temos aqui 3 parábolas, 3 histórias que Jesus contou para ilustrar esta verdade de que ele veio para os problemáticos, que ele veio para os pecadores, que ele veio para os piores. Porque ele já tinha dito em outras vezes que ele veio para os enfermos, para os doentes. O médico veio para os enfermos e Jesus é o médico dos médicos. E quando ele fez muitos milagres de curas físicas, ele estava querendo ilustrar isso, que ele veio para curar. Mas não a cura física, porque ela, de repente, perde o efeito, mas para curar a alma, para transformar. Mas ele só pode ir atrás daquele que reconhece que está perdido. E ele começa a contar 3 histórias de 3, na verdade, 3 histórias que falam sobre 4 coisas perdidas. A primeira história é o que nós vamos ver do versículo 4 até o versículo 7, e vamos ler também, leia comigo esse texto, vamos ler juntos, em casa leia também. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que porque 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo está mostrando, principalmente dando uma resposta para aqueles que se consideravam super religiosos e que o criticavam, porque ele não apenas recebia os publicanos e outros pecadores e pecadoras, porque seguiram Jesus, prostitutas, pessoas que vinham de até relacionamentos errados, mas tinham se arrependido, pedido perdão, e Jesus mandou que não pecassem mais. Tem gente que não entende isso, né? Eu ouvi uma pessoa que, para justificar um comportamento que a Bíblia condena, disse assim: mas Jesus não condenou a mulher adúltera. Realmente, Jesus não condenou. A Bíblia conta e narra um fato que é muito conhecido de uma mulher que foi pega em adultério, só que, na verdade, ela não adulterou sozinha, né? Ela tinha que adulterar com algum homem. Mas o que aconteceu? O homem escapou, pegaram só a mulher. O casal deveria ser apedrejado conforme a lei. Mas aquela mulher foi pega e quando ela ia ser apedrejada, Jesus fica vendo aquilo, eles dizem: olha só o que ela fez, e ele começa a escrever no chão. Alguns dizem que quando ele escreveu no chão, ele estava escrevendo os pecados de algumas pessoas, daqueles que estavam ali para atirar a pedra, mas isso é uma hipótese. Mas Jesus fica quieto e quando ele fala: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos vão deixando as suas pedras e vão embora. Aí quando ele olha assim, vê que o ambiente está vazio, ele pergunta: e agora? Cadê os que a condenaram? Quem ia atirar as pedras? Ela falou: eles foram embora. Ele diz: muito bem, eu também não vou te condenar por nada. Jesus não, ele poderia, seria o único que poderia, mas ele diz: vá, os seus pecados são perdoados, vá e não peques mais. Jesus Cristo teve junto dele pessoas que tiveram vidas terríveis, mas que se aproximaram dele, foram confrontados pela verdade, alcançados por sua graça e misericórdia, se arrependeram e o seguiam, afastando-se dos erros. Jesus teve cobradores de impostos, publicanos, que muitos roubavam, faziam coisas terríveis com o dinheiro daqueles que cobravam, mas que se arrependeram. Zaqueu, o próprio Mateus, que escreve o primeiro dos evangelhos, foram pessoas que se arrependeram e que seguiam Jesus. Por isso, nós temos que ter a certeza que até hoje o Senhor é seguido por pessoas que estão perdidas, mas que foram encontradas por Ele. Ele usa aqui a primeira figura de uma ovelha que se perde. E era natural que mesmo aqueles fariseus, eles correriam atrás da ovelha perdida. E o pastor deixa as 99, provavelmente com quem estava cuidando, e vai atrás daquela. Ele se sacrifica, ele corre atrás. Mas ele vem e a busca e a coloca nos ombros. E a carrega,
trazendo de volta para casa. Jesus Cristo é o bom pastor. E ele veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas deste mundo todo. Porque, na verdade, quando Deus fez o homem, ele nos fez para termos um relacionamento perfeito com ele, de harmonia, de paz. Ele nos colocou num paraíso, mas os nossos primeiros pais pecaram. Nós herdamos uma herança maldita, o pecado original. Esse pecado destrói o nosso corpo e depois destruiria a nossa alma. Jesus Cristo veio e para nos salvar e nos resgatar, morreu. Ele se sacrificou para nos trazer de volta. Ele veio buscar a ovelha perdida, mas aquela ovelha perdida se deixou conduzir. Talvez nós tenhamos ovelhas perdidas e creio que muitos dos que estão aqui estavam como ovelhas perdidas, talvez alguns em descaminhos terríveis, mas que se deixaram levar pelo pastor. Porque há ovelhas que vão se afastando, correndo, e essas não tem como o pastor buscar. A ovelha tem que se deixar levar. Jesus Cristo veio buscar todos os perdidos e Jesus, como bom pastor, ele está dizendo aqui que ele veio buscar as ovelhas. Muitos que eram do povo de Israel, que tinham se desviado. Mas, de uma certa forma, toda a humanidade foi feita para ser rebanho de Deus. A humanidade inteira, nós somos feitos todos para a comunhão com Deus. O plano original de Deus era o mundo inteiro com Ele. Mas, por causa do pecado, nos afastamos. Na história, Ele trouxe um povo para si, que também se afastou e se perdeu. E desta maneira, aquela ovelha perdida, eu e você, quando por ele encontrados, se nos deixamos ser por ele conduzidos, somos levados para o seu aprisco. E devemos estar agora do lado dele. Uma vez, alguém visitando um pastor numa região de pastoreio, não sei se no Oriente Médio ou em outro lugar, aqui no Brasil também, há regiões do Brasil, lá no Nordeste, em que se criam ovelhas. E quando ele chegou, ele viu aquele pastor andando e as suas ovelhas o seguiam. E ele percebeu que a ovelha que ficava mais pertinho do pastor, ela ia mancando. Ela ia mancando. Mas era aquela que ficava mais pertinho dele. E ele falou, o que houve com essa ovelha? Ele falou, essa foi a que me deu mais trabalho. E ele tinha o rebanho, ele apenas para tosa, para ter a lã. Ele não matava as suas ovelhas. E ele disse, essa aqui, ela tem bastante lã, mas ela me deu muito trabalho. Ela vivia escapando. Ela era rebelde. Até que um dia ela foi para um lugar, e ela ficou num lugar terrível. E para tirá-la daquele lugar, ela estava ali num precipício e não tinha como. Eu tive que quebrar a perninha dela para puxá-la. E eu a trouxe. E depois que ela teve a perna quebrada, ela ficou muito mais perto de mim e nunca mais se arriscou. Muitas vezes, nós, para voltarmos para o pastor, vamos ter que ter a perna quebrada. A Bíblia fala de um patriarca, Jacó, que se tornou Israel, depois de uma luta com Deus, num grande encontro que ele teve com Deus, onde Deus teve que quebrar e fazer também, destroncar aqui, perto da bacia, sua coxa. E ele viveu o resto da vida se arrastando uma perna, porque ele precisou daquilo. E muitas vezes Deus nos disciplina para o nosso bem. Espero que você não tenha que ter a sua perna quebrada, não tenha que ter alguma coisa na sua vida partida para poder ser conduzido de volta para o rebanho do pastor. Que você seja aquela ovelha que não precise desta disciplina para andar pertinho dele. Ande perto dele. Se você foi encontrado e está no rebanho de Deus, não se afaste mais. Ele vai sempre atrás de você e talvez em algum momento ele vai ter até que machucar, para você não se afastar mais de perto dele. Mas uma outra parábola dessas de coisas perdidas e achadas é aquilo que está a partir do versículo 8 e vai até o versículo 10 desse capítulo 15 de Lucas. Lucas 15, de 8 a 10. O que diz, vamos ler juntos? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina,
varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sim, a dracma era uma moeda que valeria hoje talvez algo em torno de R$ 47. Por que eu digo isso? Porque ela equivalia a um dia de trabalho de um assalariado que ganhasse um salário mínimo. E hoje, o salário mínimo aí, 1.300 e poucos reais, daria aproximadamente isso. Mas para quem ganha um salário mínimo, R$ 47 é muita coisa. Um dia perdido é muita coisa. E aqui está falando de uma mulher que tinha poucos recursos e que, quando perdeu, fez o maior esforço. Dentro de casa, perdeu aquilo que era uma parte importante do seu salário e sai. Aquelas casas, na época, eram casas que praticamente não tinham iluminação. As janelas eram muito pequenas, eram frestas até em alguns lugares. Ela tinha que andar com a lamparina. O chão era, muitas daquelas casas, o chão era de terra batida. E ela tinha que ficar ali, imagina só, uma moedinha já desgastada, e é até que ela vai perseverantemente e encontra. Eu acho que todos nós já passamos por essa situação de encontrarmos um objeto que a gente perdeu dentro de casa. E é gostoso quando a gente encontra. Parece que é até melhor do que o dia que a gente recebeu aquilo. E a gente perde de muitas maneiras, né? Eu já perdi óculos na testa. Agora que eu uso um cordãozinho, de vez em quando eu perco ele aqui. Já perdi caneta na mão, mas é uma coisa que acontece comigo. Acho que poucas pessoas passam por essa experiência. Mas é interessante, às vezes a gente fica, né, até se matando, mas quando a gente encontra, que alegria! É interessante que, tanto na primeira parábola quanto na segunda, ele enfatiza a alegria do encontro. Primeiro, o encontro da ovelha, depois o encontro de algo que pode parecer sem valor, mas para aquela mulher era de muito valor. Talvez alguns dos que acompanhavam Jesus, para os fariseus, para os religiosos, não tinham valor nenhum, mas cada vida vale muito para Deus. A sua vida vale o mundo para Deus. E a alegria no céu quando um pecador se arrepende. E o pior pecador, quando se arrepende, mais alegre fica o Senhor. Os anjos exultam. A Bíblia fala de uma festa no céu. Jesus, mais de uma vez, refere-se a isso. Isso é porque acontece. Eu sei de muitos irmãos e irmãs que, quando tomaram a decisão por Jesus, choraram como crianças, porque sentiram esta alegria que toma conta do coração, que, na verdade, é um reflexo da festa celeste que ocorre na hora da conversão. Você é único e importantíssimo para Deus. Você que está aqui, você que está em casa, Deus fez cada um único. Por isso nós temos um único DNA, uma única impressão digital, uma única íris. Porque nós somos únicos para Deus. E você vale para Deus o mundo. Ao ponto dele mandar o Filho morrer por você, para salvar e resgatar você que estava perdido por causa do seu pecado. Nesse sentido, nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a busca de Jesus. A iniciativa é dele. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi atrás da moeda. Deus veio atrás de mim e de você, e ele vai atrás de você. Talvez o mundo não nos valorize, talvez o mundo nos ignore, talvez o mundo e alguém até tenha dito: você não tem mais jeito. O seu filho não tem mais jeito. Esse casamento não tem mais jeito. Você não presta. Eu já vi pessoa que disse que alguém o aconselhou ao suicídio. E isso é mais comum do que se pensa. Nesse sentido, Deus vai na contramão.
Ele valoriza você. Você é importante, não importa o seu problema, não importa o seu erro, não importa a sua culpa, Ele é importante. Agora, eu e você que fomos achados por Ele, nós temos que agradecer sempre, porque Ele fez todo o esforço, porque nós valemos para Ele. Porque Ele nos ama como ninguém pode nos amar. E aí vem a terceira parábola que Jesus conta, agora de duas coisas perdidas. Parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo, mas eu gosto de pensar nela, alguém disse da parábola do pai que ama. Ou da parábola dos dois filhos perdidos. Nós vamos ver ainda no capítulo 15, do versículo 11 nós leremos inicialmente, até o versículo 20, né? Eu acho que eu separei aí, né, Roberto? Até o 24. Então vamos ler juntos? Pode colocar. Lucas 15, do 11 até o 24. Vamos ler a palavra do Senhor todos. Aí em casa também. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Um pai tinha 2 filhos, os 2 se perderam. A gente sempre pensa que o grande perdido foi esse que chamamos de pródigo. Pródigo é no sentido de alguém que é perdulário. Essa palavra pode ser usada tanto por um prodígio, alguém que tem e muita coisa, mas é normalmente aplicada para um esbanjador. Alguém que gasta de uma maneira desenfreada os bens que tem, que foi o caso desse jovem. Mas o problema não é só ele. Aqui fala sobre perdidos e achados. Ele se perdeu, estava perdido dentro de casa já, porque se ele tomou a decisão de sair, é porque ele deixou de amar o seu pai. Porque ele deixou de amar a sua família, ele deixou de valorizar a sua família. Ele estava perdido dentro dele, ele se perdeu em casa. Muita gente se perde em casa, né? Eu falei de objetos perdidos em casa e as pessoas às vezes se perdem. Tem uma criação boa, tem todo cuidado, não tem motivo nenhum para se envolver com drogas, para se envolver com o crime, e de repente estão lá. Pessoas assim. A gente sempre tenta justificar. Fulano está nas drogas porque ele teve um trauma, porque teve um problema assim, o assado, foi para os vícios por causa disso. Mas tem muita gente que não tem um motivo justificável. E assim, tão claro. Este pai, por tudo que mostra, foi sempre um pai amoroso.
E ele se mostra amoroso, ele foi cuidadoso, mas aquele filho decidiu, foi a decisão dele. A maioria dos problemas que nós temos são decisões nossas, más decisões. E mesmo aqueles, eu creio que Deus sabe aqueles que dele serão, mas ele nos dá liberdade. A gente não entende até onde vai a soberania de Deus e a responsabilidade humana, mas elas andam sempre perto uma da outra. E nós fazemos muitas decisões e muitas decisões erradas. E esse pai, amoroso pai, ele dá liberdade. Deus sempre deu liberdade. Ele deu liberdade ao ser humano para errar e pecar. Ele sabia e tinha ensinado. Agora, é claro que quando pecou, teve que arcar com as consequências. Deus faz assim conosco, faz assim com você. Uma vez uma pessoa me perguntou por que Deus deixou eu adulterar. Acabei com o meu casamento, me envolvi com a pessoa errada. Eu falei, Deus deixou porque ele deixou Adão e Eva também fazerem bobagem. Porque Deus ama tanto você que ele te dá liberdade. Mas você sabia que você estava errando, você sabia que a escolha era errada. Você se envolveu com o que não era certo, porque você decidiu. Esse jovem sabia e decidiu viver a vida do jeito dele, fazendo como ele achava que era melhor. Ele saiu com a herança, mas a herança não era metade. Porque, na verdade, ele não era o mais velho. O mais velho normalmente tinha o dobro. Ele saiu com uma parte menor, mas era muito dinheiro. O pai era rico, deve ter tido terras e bens que ele vende, e vai para um lugar distante, vai para bem longe. Tem pessoas que se afastam dos caminhos de Deus indo para longe. E ele foi, e quando chega lá, ele gasta tudo, esbanja tudo, e é natural, né? Muita gente já me falou isso. A pessoa diz assim, é difícil ter alguém que te convide para fazer o bem, mas é muito comum ter alguém que te convide para a bebida, para as drogas, que te convide para fazer tanta coisa aí que não deveria. E o que aconteceu é que este jovem, quando perdeu tudo, talvez procurou seus amigos, mas ninguém mais, agora não tinha mais interesse nele. E o lugar que ele foi, ele deve ter escolhido um bom país, um lugar que ele achou que seria talvez a Europa da época, talvez o primeiro mundo da época, e o que acontece é que todo lugar tem crise. E a crise chegou naquele país para onde ele foi. E ele ficou sem nada, e ele era judeu. A história era de um judeu. Jesus contou a história de alguém dentro do seu contexto. Ele acabou tendo que fazer algo que era a pior das coisas que um judeu poderia fazer: cuidar de porcos. Os porcos eram animais malditos para os judeus, animais impuros. Um judeu não poderia, até hoje os judeus não comem porco. Se você viajar lá para Israel, você não vai encontrar salame. Você não vai encontrar presunto no hotel. Talvez você compre, mas em casas especializadas. Não é só Israel, os muçulmanos também têm isso. Se você for um país muçulmano, você, se quiser comprar salsicha, se você quiser comprar uma linguiça de porco, você vai ter que ir numa loja que está identificada, você não encontra no mercado. Porque para eles aquilo é terrível. E cuidar dos porcos, pior ainda. E o pior de tudo, que ele praticamente não tinha salário. Teve que comer o que os porcos comiam. Além de ter que cuidar de animais impuros, ele tinha que comer a comida impura. Até que ele vê que era melhor ser um empregado do seu pai, um diarista da casa do seu pai. E aí ele faz o certo. Ele decide voltar, ele decide retornar. Aqui mostra um perdido que se deixou encontrar porque ele decide voltar. Às vezes nos sentimos perdidos e algumas pessoas orgulhosamente não querem pedir ajuda. Tem gente que se perde dentro da igreja, mas não pede ajuda. Tem gente que se perde na família e não pede ajuda. Nós temos que ter humildade para reconhecermos, e este jovem reconhece, apesar de perdido, de repente ele começou a encontrar, porque ele foi achado e aí ele decide voltar humildemente, só que quando ele chega em casa, acontece uma coisa inesperada, ele foi disposto a ser empregado do pai, mas o pai corre para abraçá-lo. Uma coisa que era inédita, um idoso não deveria correr, ainda mais um idoso que tinha recursos. Correr
fazer uma coisa dessas era considerado impróprio. Há escritos que dizem que descrevem, os judeus tinham isto, e os religiosos, até como deveria ser o comportamento de cada pessoa na sua faixa etária, da mulher, do homem, do jovem e do idoso. E o idoso não poderia correr, fazer coisas estabanadas. Um idoso sábio, ele tinha que ir devagar, e de preferência na posição dele, o filho é que tinha que vir, mas ele vai ao encontro do filho quando vê. O pai amoroso, ele vai ao encontro do filho. Deus faz assim com a gente. Quando ele vê você se dispondo, ele corre para o abraço. E ele foi. E ele não se importou com o mau cheiro do seu filho, ele não se importou com as condições, nem com doenças que seu filho poderia estar trazendo, ele o abraça porque ele o ama. E Deus faz assim com a gente, ele nos abraça. E quem ama faz assim também com o outro. E quando ele busca para si, ele volta e aquele que já não tinha nada, roupas que estavam esfarrapadas, agora vão receber uma cobertura adequada, vão receber a dignidade, porque volta a ter o anel no dedo, que era o símbolo da sua filiação. E aquele que vinha como escravo, sem sapatos, recebe calçados. Os escravos e os pobres não tinham sapatos naquela época. Sapato era uma coisa de nobre. Ele manda colocar o sapato nos pés do seu filho e, melhor ainda, ele faz uma festa e manda a ovelha especial, aquele novilho, que era o especial, que era para uma grande ocasião. E aquela é a grande ocasião, porque o seu filho perdido foi achado. Agora, a história continua e ela fala do segundo filho desse homem que também estava perdido. Vamos continuar essa leitura? A partir do versículo 25, nós vamos até o versículo 32, o último texto aqui, Lucas 15. Eu acho que nós estamos lendo o tempo todo o que hoje a pregação é baseada aonde? Em Lucas? É baseado em? É baseado em quê? Em Lucas 15. Você pode esquecer de tudo, não esqueça que hoje foi pregado sobre Lucas 15. Porque uma pessoa chegou em casa depois de uma pregação, talvez, eu acho que a história, alguém me contou, pode ser que tenha sido uma pregação minha. E quando perguntou o que o pastor pregou hoje, foi bem, foi ótimo. Ele pregou sobre o quê? Qual era o texto? Eu sei que ele leu a Bíblia. E ele pregou sobre o quê? Ele falou sobre o pecado. E ele falou também do amor de Deus. Ótimo. Esse texto fala de pecado, amor de Deus, mas lembre-se de Lucas 15. E depois leia, eu sei que o Espírito vai falar. Vamos continuar? Vamos ver o filho perdido, o segundo filho perdido? Vamos lá? Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E o seu irmão voltou. E por ter o recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus está falando aqui diretamente para aqueles que se sentiam os super religiosos, os fariseus e religiosos que ficavam acusando Jesus de se reunir e de estar na comunhão à mesa, na intimidade, com os traidores do povo, os publicanos, os cobradores de impostos para os estrangeiros, com os pecadores, adúlteros e adúlteras, ladrões, pessoas marginais. Mas eles, que eram os bons, Jesus não dava tanta importância, pelo contrário, os criticava. E Jesus mostra:
vocês estão perdidos como o filho mais velho estava perdido. Tão perdido ele estava que em nenhum momento ele conseguiu sentir alegria. Ele era um interesseiro. Ele nunca entendeu o seu pai de verdade. Ele nunca entendeu o sentido de família. É engraçado isso, né? Talvez já aconteceu na sua casa. Quando o filho vai bem, eu tenho o costume de dizer, olha, meu filho é ótimo. E eu lembro dos filhos pequenos, uma vez um deles aprontou, e eu falei, olha só o que seu filho está aprontando, Estela. Já aconteceu isso com você? Não é, eu acho que é problema lá da minha casa, eu sou ruim mesmo. Mas a tendência é essa, né? E é interessante que, viu só o que ele fala? Ele não fala, o meu irmão voltou, ele fala, esse seu filho. Esse seu filho. Talvez se o irmão estivesse lá trazendo dinheiro para ele, ele falou, ô irmão, mas ele estava gastando o dinheiro dele, esse seu filho. Se envolveu com prostitutas, pôs tudo a perder, está me trazendo prejuízo. Mas não estava trazendo, ele estava gastando e gastou a parte dele. Mas o pai tinha mais e provou isto. Mas acima de tudo o que o pai tinha era amor. E aquele filho estava perdido porque ele não tinha amor. Perdido dentro de casa, de uma forma que muitas vezes achamos que não, e muita gente está assim, agindo assim na família, pessoas egoístas. Nas igrejas, que fazem tudo certo, cumprem tudo, mas sem a motivação correta. Não movidos por amor e não movidos pela graça, não reconhecidos que são alvo da graça de Deus. O que aconteceu com este filho perdido? Jesus para a história aí. Provavelmente esse ficou perdido. E talvez ele tenha se afastado. Nós não sabemos e não podemos ir além do que o texto diz. Mas não fala de festa para ele. Pelo contrário, ele não aproveitou a festa e quase estraga a festa, mas não estragou porque o pai deixou ele do lado de fora, o pai foi ao encontro dele, o pai não deixou ele azucrinar a festa. Isso acontece. 4 coisas perdidas que foram achadas pelo pastor que deu a vida pelas ovelhas, pela mulher que foi perseverante em buscar, por um pai amoroso que soube perdoar e foi até atrás daquele que não compreendia nada. Deus é assim. Agora, o que Jesus quis dizer é que os seguidores dele têm também, se querem e que se dizem filhos do Pai, tem que ter esse mesmo espírito indo atrás dos que estão perdidos. Nós temos um desafio para outra semana, no período do carnaval, de irmos até um lugar buscarmos pessoas perdidas. Uma cidade que nunca teve celebração do carnaval vai ter esse ano. Bem o ano em que nós estamos indo para lá. Quase que nos atrapalha. Mas Deus faz os seus milagres e colocou as pessoas certas e conseguimos local para ficarmos. Nesse sentido, nós estamos e vários estão se dispondo a ir, mas como já foi dito aqui, você pode não ir, mas você pode investir em vidas que vão. Você pode fazer as suas doações. E desta maneira nós vamos atrás de muitas pessoas que estão perdidas numa cidade que tem muita religiosidade. A cidade tem templo budista, tem um templo budista que atrai pessoas do Brasil inteiro. Lá é a terra do Isamitiba. Já ouviram falar do Isamitiba? Aquele que foi um educador famoso, escreveu livros. A terra dele é lá, ele é de Itapiraí. A família dele até hoje é lá, é uma grande colônia japonesa que existe naquela região. Mas também lá tem um grande centro de Umbanda, o pai de santo e a mãe de santa são japoneses. É diferente, né? Mas tem. Lá a Igreja Católica também é forte e tem muitos grupos, até ditos evangélicos. Mas o pastor Nicolas, que pregou aqui domingo passado, ele pôde falar da situação daquela cidade, que a droga também, infelizmente, está presente ali. E tantos jovens, até de igrejas e criados em igrejas evangélicas, que estão afastados e muitas vezes precisa que nós cheguemos ali. Não que as outras igrejas sejam erradas e que não façam a coisa certa, mas às vezes estão esperando chegar nós com o nosso estilo de mensagem, de pregação, com as pulseiras e a alegria, para alcançarmos algumas vidas
que precisam ser alcançadas naquele lugar. Mas você, cada dia, onde você está, tem pessoas perdidas do seu lado. Você já foi achado por Jesus? Então você tem que participar da equipe de busca das coisas perdidas. Porque você faz parte do departamento de achados, de perdidos e achados do Senhor. Você e eu, que somos discípulos de Jesus, temos o dever de irmos atrás do que está perdido para resgatar, sabendo que nós não conseguiremos fazer, mas entregando ao Pai e anunciando a mensagem do Pai e falar: o Pai está procurando você, volte-se para Ele. Eu e você temos este dever. Agora, se você que tem participado dessa celebração, você que está em casa ouvindo, você entende que está perdido, não entende nada, então hoje é dia de você voltar. O grupo que vai nos conduzir no momento de cântico pode vir à frente. E eu quero falar a você que está aqui ou está em casa, não sei como está a sua vida, não sei o que você tem feito com tantas coisas que você tem, talvez você tenha tomado decisões erradas, talvez você tenha vindo aqui hoje buscando uma direção e o Senhor fala a você. Então é hora de você dar uma resposta para o Senhor. Eu quero chamá-lo para isso agora, chamar você. Vamos fechar os nossos olhos. Você que entende que talvez para muitos não tem mais jeito, você viu que para Deus você é importante e você vale. Você que já tem ouvido que o seu filho não tem mais jeito, saiba que ele é importante. Eu quero convidar também nesta noite para que você entregue alguém que alguém já disse que não tem mais jeito. Deus não desiste nunca. Como aquela mulher que procurou a dracma perdida, Deus está indo atrás do que está perdido. E Ele pode resgatar. Mas você tem que se dispor a ser resgatado. Você tem que aceitar o convite do Senhor. Se alguém nesta noite que se sente perdido, ou tem algo que parece perdido, o casamento, a vida, está sem rumo e sem direção, mesmo que você se declare um cristão, eu convido agora a voltar-se para Deus e dizer assim a Ele, repita, falando para Deus a oração que eu vou proferir, diga assim: Deus eterno, eu não consigo entender as coisas, eu estou perdido, eu me sinto assim, as coisas comigo não vão, mas eu sei e creio no Teu amor. Eu estou aqui te buscando e eu quero que o Senhor, que já me encontrou, me tome. Eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu uma vida santa, morreu na cruz, pagou o preço dos meus pecados, derramando o seu sangue. Eu creio que Jesus ressuscitou e está vivo. E eu convido este Jesus a entrar na minha vida, entrar na minha família. Eu quero que Jesus me resgate. Eu me entrego a Ele. Neste momento, eu oro. Amém. Estamos ainda de olhos fechados. Alguém que está aqui ou você que está em casa tem feito uma oração como esta, eu gostaria de fazer uma oração, levante a sua mão. E eu quero orar por você. Alguém que sabe que Jesus tem solução, mesmo que você ache que não tem jeito, levante a sua mão. Pode ser uma coisa na sua casa, levante a sua mão. Você que está em casa, coloque abaixo da descrição do link, diga assim: eu quero a ajuda de Jesus agora, eu me entrego e nós queremos contactar você. Levante a sua mão. Quem tem levantado a mão, eu peço para vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu sei que a irmã Cirlei está vindo aqui. Eu sei que ela representa a sua família. Aquela jovem também que levantou a mão, vem aqui à frente agora. Pode vir também. Está aqui já se preparando, né? Para o batismo, mas está aqui também. Pode vir pessoas que estão aqui. Você que está com alguma situação assim que você acha que não tem jeito, mas você crê no poder do Senhor, vem aqui que eu quero orar por você, nesse sentido. Talvez a sua família, talvez alguém da sua família, talvez um parente seu, vem aqui. Talvez uma situação financeira difícil, vem aqui à frente agora, nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus que Deus esteja colocando. Fiquemos em pé agora,
Nós vamos orar por esses irmãos e irmãs. Eu vou pedir que o pastor Gregory está aqui perto. Não está. Pastor André, pega o microfone ali e vai orar. Seu nome? Sônia. Vamos estar orando por você, Sônia. Você está entregando sua vida a Jesus, Sônia? Tá? Amém. Vamos orar agradecendo por isso. Irmã Cirlei, eu sei que é a sua família, né? Ana Paula também aqui. Eu sei que é a família, também a Vaci. Nós vamos orar nesse sentido. Cremos que o Senhor tem poder para restaurar. Ele veio para isso. E nada é perdido para Deus. Ele encontra quando a gente se deixa encontrar. Vou orar, pastor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui todos reconhecendo, Pai, em primeiro lugar, que todos nós precisamos do Senhor, Pai. Todos nós sabemos que sem o Senhor nós estamos perdidos, Deus, e todos nós aqui dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, Pai. E sem o Senhor somos perdidos, Pai. Somos o filho mais velho, o filho mais novo, ou a dracma ou a ovelha, Pai. Estamos perdidos sem o Senhor, Pai. E nós te agradecemos porque há pessoas aqui que, reconhecendo o seu estado, querem estar perto do Senhor. Por isso nós agradecemos a esta agora irmã em Cristo, Pai, que recebeu o Senhor como único e verdadeiro Salvador, Deus. Que agora o Teu Espírito Santo esteja sobre a vida dela, Pai. Que o Teu Espírito Santo entre nela, Pai, para que ela viva uma nova vida renovada nos Teus braços, Pai, tendo um relacionamento vivo, santo e puro com o Senhor, Pai. Há também outros irmãos e irmãs aqui, Pai, pessoas que reconhecem que suas vidas precisam do Senhor novamente, ou que suas famílias precisam do Senhor novamente. Pedimos em nome de Jesus, Pai, restaura, Pai, em nome de Jesus, Pai, vá ao encontro dessas pessoas perdidas, Pai, em nome de Jesus, desperta, Pai, revive aquilo que está morto, Pai, pelo poder do Espírito Santo, Pai, restaura as famílias, os relacionamentos, os corações, Pai, para que todos juntos aqui possamos glorificar o Senhor pela vitória, Pai, pela restauração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.